Cadê Paimon? O que houve com Paimon? Por que raios Paimon não aparece para ajudar o próprio filho? O episódio 11 da segunda temporada de Helluva Boss Mastermind nos trouxe essas dúvidas em cima deste personagem que só está sumido. Então esse vídeo contém spoilers, siga por sua conta e risco. Primeiramente, Paimon foi introduzido no episódio 1 da segunda temporada de Circus, que é praticamente o episódio do passado do Stolas, a infância mais especificamente. Nesse episódio praticamente nos deixa estampado na cara que Paimon é um cara bem elitista. Neste episódio onde Stolas ganha o grimório dele, também vimos que Paimon talvez não possua uma forma física concreta, afinal no momento que Stolas entra na sala de Paimon, vimos meio que uma massa de energia negativa ali que se molda até aquela forma para se apresentar a Stolas. E nos deixa claro que aquele local onde Paimon aparece, aquele palácio onde ele e Stolas estão, é o mesmo palácio que Stolas vive ou vivia atualmente nos tempos presentes da série. Só que depois deste episódio não teve mais nenhum indício ou menção a Paimon. Praticamente o personagem desapareceu. Assim voltamos para Mastermind, um episódio onde praticamente Stolas vai a julgamento por levar uma pseudo-culpa de tramar contra a realeza do inferno, assumindo esta face só para que Blitz não seja executado, usado de exemplo para todos os outros seres inferiores do inferno. Stolas perde seu status e poder e a tutela de sua filha para Andrelfos e Stella. Assim, lá no final, ele vai morar ou ficar um tempo com Blitz no apartamento dele. Só que note bem, o acontecimento desse episódio é um acontecimento bem importante, afinal todos os Arsgoytias, ou a maioria dos Arsgoytias, estavam ali. Até os 6 pecados capitais estavam ali. Então por que raios Paimon não estaria ali? Sendo que gente que está superior a ele na hierarquia está ali e ele não está. Aqui já entramos em duas hipóteses bem broxantes. A primeira é que ele morreu. Como? Ninguém sabe. Ele morreu em off-screen, no backstage. Dizem que ele veio a falecer, por isso Stolas está atuando, está responsável pelos trabalhos que Paimon fazia. Nesse caso não vejo tanto sentido, só se Paimon aqui nesse universo ele for um príncipe. Pois no Grimório A Chave Menor do Rei Salomão, que é um livro da vida real que descreve os 72 demônios que compõem os Arsgoytias, Paimon está lá descrito como rei. E Stolas também está lá descrito como um príncipe. Neste universo em Helluva Boss, Paimon poderia ser um príncipe e Stolas só sucederia ele após o falecimento do mesmo, assim ganhando o título de príncipe. Eu não acredito muito nessa ideia, nem na ideia de que ele veio a falecer em off-screen. A ideia de ter falecido é facilmente quebrado se levarmos em conta que ele possui o título de rei, porque Stolas, quando é referenciado por algum outro indivíduo, é como príncipe Stolas. Nesse caso, se ele fosse alguém que substituiu Paimon, ele teria o título de rei Stolas. E agora vamos para a segunda hipótese, que é bem broxante também, é simplesmente Viviane esqueceu da existência de Paimon. Exatamente, um personagem que ela esqueceu, um personagem que é tecnicamente importante por ser pai de um dos protagonistas, e ela esqueceu. Existe essa possibilidade, o mundo possui infinitas possibilidades e tudo é possível. Agora vamos para outras hipóteses mais aceitáveis. Uma é que Paimon praticamente está ocupado, ele tem muito trabalho e não tem tanto tempo para questões como estas que mudam o caminho do trabalho dele ou podem adiar ou atrasar algo que ele está fazendo, por isso não apareceu no julgamento do próprio filho. E outra hipótese é que ele não tá nem aí por Stolas, algo que é bem claro pelo simples fato que no episódio 1, onde ele aparece, ele esquece o nome do próprio filho. Pergunta pro Modomo qual é o nome desse, assim nos dando a entender que ele tem mais filhos, possivelmente ele tem tanto filho, que ele acaba esquecendo. Ele não acaba se importando tanto com eles. Se Paimon praticamente fizesse filhos só para colocar seus filhos em funções específicas. Uns também dizem que ele não foi avisado desse julgamento pelo simples fato que o Stolas não foi avisado. Algo que é bem claro no episódio que o Andrelfos diz que não quer chamar Stolas ali para ele não encarar seu próprio agressor
agressor. No caso, era Blitz que estava sendo acusado no momento. Bem difícil essa hipótese pelo simples fato que os 7 pecados estavam ali e os outros Ars Goetia também estavam ali. E Octavia acabou vendo o próprio pai na televisão, o julgamento do próprio pai, e Stolas também acabou vendo o julgamento de Blitz, ou a quase execução de Blitz, pela televisão. Então, minimamente, Paimon ia saber de algum jeito o que estava rolando. Ele tem o título de rei, minimamente ele teria que saber o que está acontecendo. Agora existe outra hipótese de que ele está fazendo mais filhos, exatamente, muito mais filhos, para colocar eles em funções específicas que estão surgindo ao longo do tempo. Não vejo tanto sentido e tanta possibilidade nessa hipótese, porém é algo que pode acontecer. Outros já dizem que ele está atrás da mãe de Stolas, já que a mãe de Stolas ninguém sabe o que é, se existe, afinal não tem citação da mãe dele em nenhum lugar. Outra hipótese, que é a mais plausível coerente até o momento, é que Viviane está guardando Paimon. Como assim, Gá? Sabemos que Helluva Boss terá, no máximo, se eu não me engano, umas 4 temporadas. A terceira temporada, segundo a própria criadora, será focada na Stella e nos Ars Goetias. Viviane pode estar guardando Paimon para apresentar ele melhor, criar um arco narrativo todo em cima dele como antagonista, talvez, nessa terceira temporada. Só Satã sabe quando que vai sair. Possivelmente sairá após o final da segunda temporada de Hazbin Hotel, no final de 2025 ou minimamente no início de 2026. Abordam que Paimon pode ser trabalhado junto de Octavia, ele pode se aproximar dela para ensinar a ela conceitos do Grimório, já que ela é sucessora de Stolas, tanto que o casamento de Stolas e Stella só ocorreu para gerar um herdeiro. Sim, podemos ver Paimon se aproximando dela para ela controlar os próprios poderes, a transformação demoníaca dela, etc, etc, etc. Vemos uma aproximação de avô e neta, praticamente. Já olham como uma abordagem de Paimon tentar consertar os seus erros, as suas falhas que ele teve com Stolas. Já olham dele tá cumprindo um papel. Tem que treinar esse treco aqui para substituir o meu filho, já que agora meu filho vai ficar 100 anos poder atuar na função que ele tem que atuar. Paimon é um personagem que não pode faltar nesta história pelo simples fato de ser o pai de um dos protagonistas e carregar um possível cargo alto e praticamente é membro da realeza. Dá pra construir uma história sem ele? Dá pra construir uma história sem ele, porém com ele fica mais coeso tudo que está sendo criado e dá pra trabalhar mais aquele próprio mundo, e através de Paimon podemos trabalhar outros personagens, Octavia, Stella, Andrelfos, até mesmo Vassago ou 6 pecados capitais, tanto que na vida real Paimon, algumas vertentes, é descrito como um braço direito de Lúcifer, do demônio extremamente fiel a Lúcifer. No caso aqui de Helluva Boss, podemos trazer ele como um ser que baba o ovo de Lúcifer, ou até mesmo o braço direito de Satã. A minha auto-hipótese, Paimon pode estar tramando tudo. Quem sabe se Paimon não quer tomar o lugar de Satã ou o lugar de Lúcifer, já que Lúcifer está fora, Lúcifer não governa nada, Lúcifer ficou fora e quem tomou o lugar? Satã. Quem sabe Paimon está pensando na mesma coisa? Tem uma outra hipótese minha que é meio viajada, de que Lúcifer não é o verdadeiro pecado do orgulho, e sim Paimon. Lúcifer, ao cair ao inferno, encontrou os 7 pecados capitais ali, só que Paimon não cedeu poder a Lúcifer, não aceitou que Lúcifer e Lilith governassem. Assim acabou entrando em conflito com os dois e acabou perdendo seu posto de pecado capital, assim caindo para os Ars Goetia. Uma coisa que reforça isso é o fato de que Satã, no episódio Mastermind, deixa claro que criou os Imps, os Diabretes, voltando para a vertente de que Paimon tem muitos filhos. Talvez Paimon criou os filhos para tentar achar alguém, ou sei lá, criar um mini exército para tentar derrotar Lúcifer e conseguir seu posto de volta como pecado capital. Outros já podem argumentar que Paimon pode estar com uma ligação com Ra, a raiz de tudo mal. Acho difícil porque Ra é um personagem que provavelmente será introduzido e com quase toda certeza em Hazbin Hotel, a não ser no caso de ser descartado, um personagem descartado, afinal só teve uma aparição e não foi no piloto, foi uma postagem da própria Viviane, onde ela diz uma ameaça eminente. Pode ser uma ligação com ela, pode ser uma ligação com ela, trazendo Ra para o universo de Helluva Boss, conectando as duas séries, porém acho difícil, afinal nem Lúcifer apareceu em Helluva Boss, que no episódio Mastermind, tecnicamente Lúcifer era para estar ali, porém não está, vimos apenas um trono vazio com um patinho e uma placa falando, volto daqui 5 minutos, toda empoeirada e cheio de teias, nos afirmando que ele tá nem aí pro que está acontecendo. Só que existe uma grande chance do Paimon aparecer em Cismas, o último episódio do ano, episódio 12, onde possivelmente veremos
teremos um confronto entre Stolas e Andrelfos, já que Andrelfos se mudará para o Palácio de Stolas e terá que cuidar de Octavia. Cuidará daquele jeito, né? Ele curtirá todos os bens do Stolas e negligenciará Octavia um pouco. Existe a chance de ter um time skip ou ser logo em sequência, vão aparecer para ver o que tá acontecendo. Como assim meu filho perdeu tudo? O que tá acontecendo nessa treco aqui? Existe essa possibilidade, mas acho também difícil de acontecer do jeito que tá caminhando essa história, esse personagem está sendo tratado. Ou no caso, não está sendo tratado. Paimon não pode ficar de fora. Mas pra você, qual é a pior teoria, a teoria mais broxante em cima de Paimon, e qual a melhor visão para como ele vai ser introduzido novamente pra você? E quer saber como raio Satã criou os Imps? Vou deixar aqui no vídeo do lado um vídeo onde explica um pouco mais sobre Satã e algumas teorias em cima dele. Te vejo lá, hein?